E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Preparados? Hoje a gente vai desvendar um clássico da teologia. Merece confiança o Novo Testamento, do F. F. Bruce. É porque a gente já se perguntou, será que o que a gente lê ali realmente rolou? Uma obra fundamental para entender a base histórica da fé cristã. Bora, já vou avisando. Prepare o bloco de notas porque esse livro é cheio de insights. E claro, né, deixem aquele like esperto para dar aquela força pra gente. Isso aí. E aproveitem para ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos. Então, merece confiança o Novo Testamento. Uhum. Já tá na série Clássicos Vida Nova, isso é uma que o bicho pega, né? Com certeza. Só entra nessa série obra de peso. E o F. Bruce, ele não se contenta só em afirmar, ele traz as provas, usa lógica, pesquisa histórica. Ah, entendi. E tipo, mundo caso igual detetive. Exatamente, usa cada pista. Manuscritos antigos, achados arqueológicos, textos de autores que nem eram cristãos. Uau, mas por que será que essa parada de confiabilidade do Novo Testamento é tão importante assim? Tipo, já faz tanto tempo. Boa pergunta. É que o impacto do Novo Testamento é gigante, né? Na história, na cultura, na vida de tanta gente. Saber se ele é confiável muda como a gente entende tudo, a mensagem central, sabe? Independente da crença, isso é importante. Verdade? E o Bruce, ele já vai direto ao ponto. Ele começa lá no primeiro século, bem na época dos eventos. Por que focar tanto nessa proximidade? Caramba! Mas e aí, essa diferença na quantidade muda alguma coisa? Um texto com poucas cópias não pode ser confiável também. Imagina um telefone sem fio. Quanto mais a gente passa a mensagem, maior a chance de mudar, né? Faz sentido. Com textos antigos é a mesma coisa. Mais cópias, menos chance de erro. E a abundância de manuscritos do Novo Testamento permite comparar tudo, remontar ao original, sabe? Com bastante precisão. Tipo, quebra-cabeça gigante. Exatamente, cada manuscrito, uma peça. E não é só a quantidade, a qualidade também conta. O Bruce fala de uns fragmentos achados em lugares inusitados, tipo vasos de cerâmica, até em Liquichão, no Egito. Imagina. Que loucura! Esses pedaços de textos descartados há séculos. Mostrando como o texto era copiado, usado no dia a dia, sabe? Aquilo já é Reforçando a importância. Além dos manuscritos, o que mais ele usa para mostrar essa confiabilidade? Ele usa também a arqueologia. Descobertas que batem com os detalhes do Novo Testamento têm a inscrição da piscina de Betesda, lembra? Lá no Evangelho de João, onde Jesus cura um cara. Séculos depois, acharam a inscrição, confirmando que a piscina existia exatamente como está lá no texto. Que legal. Tipo, a arqueologia dando vida à história. Exatamente. E a conexão fica ainda mais forte quando a gente olha para fora da Bíblia, sabe? Textos de autores que não eram cristãos. Sério? Quem Por exemplo, Flávio Josefo, um judeu que fala do Jesus, do Tiago, irmão dele, confirma que existiram, que os ensinamentos deles impactaram. Interessante. Tem o Tácito também, um senador romano, historiador. Ele descreve um incêndio em Roma, no tempo do Nero, e fala da perseguição aos cristãos, sabe? Confirmando o contexto histórico que está lá no Novo Testamento. Caramba. Então, mesmo quem não queria promover o cristianismo acabou confirmando informações importantes. Isso é um panorama do contexto da época, dando mais credibilidade aos relatos. E os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são parecidos, mas têm diferenças. Como o Bruce lida com isso? Ah, o famoso problema sinótico. Um quebra-cabeça que intriga todo mundo há séculos. E eles contam a mesma história, mas com os detalhes diferentes, né? Exatamente. E o Bruce, ele analisa as teorias que tentam explicar isso. As possíveis fontes que os autores usaram. E qual ele acha mais plausível? Ele se inclina para a hipótese das duas fontes, que diz que Mateus e Lucas usaram Marcos como base, e outra fonte, Acu, que seria tipo uma coleção de frases de Jesus. Mas ele reconhece que é complexo, que tem outras hipóteses também. Que mistério. Infelizmente, a gente não tem essa fonte aqui hoje. Mas ela explicaria o que Mateus e Lucas têm em comum, mas que não está em Marcos. Nossa, tipo livro fantasma. Deixou a marca, mas sumiu. É isso. E o problema sinótico ainda gera debate. Tem várias teorias, cada uma com seus pontos fortes e fracos. O Bruce mostra isso, mas reconhece que a busca por respostas continua. E é essa busca que faz o estudo do Novo Testamento ser tão fascinante. Verdade. E falando em desafios, milagres, né? Para muita gente isso é um obstáculo para a fé, como o Bruce aborda essa questão. Ele sabe que pra gente hoje os milagres podem parecer meio inacreditáveis, mas ele propõe que a gente entenda eles dentro do contexto da época. No primeiro século, o sobrenatural era parte da vida. Tipo, a gente precisa se transportar para lá, né? Isso, ver o mundo com os olhos deles. Ele também fala da importância de entender o significado dos milagres, além do poder em si. O que é a conversão de Paulo? No lado de perseguidor para apóstolo. Essa história é incrível. É um dos eventos mais marcantes, sem dúvida. Ele se depara com Jesus no caminho de Damasco e muda radicalmente.
O Bruce dedica um capítulo inteiro a essa transformação, analisando como isso impactou a visão de Paulo sobre Jesus e o Evangelho. E o que a gente aprende com isso? A história de Paulo mostra a graça de Deus, transformando até quem era contra. Ele sofreu, foi perseguido, mas nunca desistiu de pregar o Evangelho. Inspirador. E as cartas dele, né? Uma fonte rica de ensinamentos. Mas isso fica para a próxima parte. Não percam. De volta para o nosso mergulho. Na última parte a gente viu as provas históricas da confiabilidade do Novo Testamento, né? Manuscritos, arqueologia, até textos de quem não era cristão. Isso. Mas como esses 27 livros foram escolhidos e os tais evangelhos apócrifos, a formação do cânon foi um processo guiado pelo Espírito Santo e pela sabedoria da Igreja. Vários fatores foram levados em conta, tipo a autoria, a doutrina, a relevância para a fé, a aceitação. Não foi tipo na sorte. Escolheram de zoeira? Não. Tiveram critérios, apostolicidade, por exemplo. Livros escritos por apóstolos ou gente próxima tinha mais autoridade, afinal eles viram Jesus, receberam os ensinamentos. Faz sentido. E a tal consistência doutrinária? Como sabiam simpatia com os ensinamentos de Jesus? Os cristãos da época queriam manter a pureza do evangelho, sabe? Livros que iam contra, que traziam doutrinas estranhas, eram rejeitados. Teve muito debate, estudo, para chegar a um consenso. Tipo, um trabalho em equipe para definir o que era de Deus. E a relevância para a fé cristã. Os livros tinham que ser úteis para fortalecer os crentes, para espalhar o evangelho, sabe? Textos que não ajudavam nisso ficavam de fora. E a aceitação pela galera da época influenciava. Sim. Se um livro era lido, citado, considerado inspirado por várias comunidades, isso era um sinal forte. Então a formação do cânon levou em conta a tradição dos apóstolos e a experiência da igreja. Mas quando isso terminou? O cânon do Novo Testamento foi basicamente definido no final do século IV. Mas ainda teve discussão depois disso. No geral, a igreja chegou num acordo. 27 livros. E os evangelhos apócrifos, eles são da mesma época, por que não entraram? Eles surgiram nos primeiros séculos, mas a igreja não aceitou. Eles contam histórias diferentes, ensinamentos que não batem com a tradição, uma visão distorcida de Jesus, sabe? Uns falam de Jesus como mágico, revelando segredos, bem diferente do Jesus e dos evangelhos. Outros, tipo Evangelho de Tomé, tem frases de Jesus, mas sem contexto, sem profundidade. Muitos têm influência agnóstica, sabe? Que falava de salvação por conhecimento secreto. Ah, tá. Uma visão bem diferente do cristianismo que a gente conhece. Voltando aos evangelhos, lembra do problema sinótico. Queria entender melhor. É um tema fascinante. O Bruce dedica um bom espaço para analisar isso. As teorias, as evidências... A hipótese das duas fontes, lembra? Mateus e Lucas usaram Marcos. E aqui, aquela coleção de frases de Jesus. Mas o debate continua. Mas por que acham que Marcos foi o primeiro? Tem várias pistas. Marcos é o mais curto, parece a versão original. Mateus e Lucas, eles fundem, elaboram o que está em Marcos, como se tivessem usado ele como base. E tem uns errinhos de gramática em Marcos que eles corrigem. Reforça essa ideia. Interessante. Eles pegaram Marcos e deram um toque deles. E aqui continua um mistério. Total. Não tem nenhum manuscrito dela, mas a gente deduz que ela existiu pelo que Mateus e Lucas compartilham, mas que não está em Marcos. Deve ter sido uma coleção de frases de Jesus escrita em aramaico, a língua que ele falava. É incrível que mesmo perdida, essa fonte pode ter sido tão importante. E além do problema sinótico, o que mais o Bruce fala? Ele analisa cada evangelho, os temas, o estilo, o objetivo. Mateus, por exemplo, foi escrito para judeus, então foca em Jesus como Messias, cumprindo as profecias. Marcos mostra um Jesus cheio de ação, com o poder de Deus. Lucas, com um estilo elegante, mostra Jesus como o Salvador compassivo, que acolhe os pobres. E João, ele é diferente, né? Sim, João é mais teológico. Ele se concentra nos ensinamentos de Jesus nos discursos. Enquanto os outros dão um panorama da vida de Jesus, João se aprofunda no significado, nas palavras. Os outros mostram o que Jesus fez e João o que ele disse. Exatamente. Tem uns discursos longos onde Jesus revela quem ele é, explica sua missão. A linguagem rica, cheia de imagens, te levando a pensar sobre Jesus e sua mensagem. E a estrutura também é diferente, né? Não é tão cronológica. É. Ele organiza tudo em torno de 7 sinais, os milagres de Jesus. Mas não é só o poder, é a revelação da glória de Jesus. O principal é a ressurreição de Lázaro. Jesus se mostra como a ressurreição e a vida, preparando os discípulos para sua própria morte e ressurreição. Que forte. E com essa análise do Evangelho de João, a gente fecha a exploração dos Evangelhos. Mas ainda tem muito Novo Testamento pela frente. Na próxima parte, vamos mergulhar na vida e obra do apóstolo Paulo. Fiquem ligados. Chegamos na última parte do nosso mergulho em Merece Confiança o Novo Testamento. Peraí, já passamos pelas provas históricas, a formação do cânon, os evangelhos. E agora a gente vai encarar o apóstolo Paulo. Uma figuraça, né? Complexo e fascinante, levando o evangelho para todo mundo, além dos judeus. As cartas dele moldaram a teologia cristã. Até hoje a gente debate isso. Pois é. E pensar que tudo começou com aquela virada radical no caminho de Damasco.
De Saulo, perseguidor, para Paulo, apóstolo. O Bruce analisa essa mudança toda, mostrando como a visão de Paulo sobre Jesus mudou. Mas aí essa história da conversão, como a gente sabe que é real, está em Atos, mas tem outra fonte. É uma pergunta importante. E o Bruce argumenta que a conversão de Paulo tem várias provas. Primeiro, o próprio Paulo conta nas cartas, descreve tudo, sabe? Segundo, a mudança dele foi radical. Difícil explicar assim em Damasco, né? Terceiro, a pregação. Os escritos dele impactaram a igreja toda. Se fosse mentira, não teria essa força toda. Verdade. Então é só história de livro. Um fato que mudou o cristianismo. E como essa experiência moldou a teologia dele. A partir dali, Paulo focou na graça de Deus, na justificação pela fé em Jesus. Salvação não era mais pela lei, mas pela fé no sacrifício de Jesus. Isso quebrou barreiras, abriu caminho para os gentios. Mas isso deu treta, né? Nem todo mundo concordou. Claro. As cartas mostram que ele teve que lutar contra judeus que não queriam os gentios na igreja e contra cristãos que ainda seguiam a lei. Paulo defendia a liberdade do evangelho. Salvação para todos, judeus ou gentios, pela fé em Jesus. E como Bruce usa as cartas para defender a confiabilidade do Novo Testamento? As cartas são tipo um retrato da igreja primitiva. Confirmam, complementam os evangelhos e Atos, mostrando que a mensagem é uma só. E o Bruce destaca: a teologia de Paulo, mesmo sendo nova em alguns pontos, está em sintonia com a mensagem central. E o que a gente tira de lição das cartas dele? Sabedoria pura. Ele fala de salvação, vida no Espírito Santo, amor ao próximo, luta contra o pecado, a volta de Cristo. Ele nos desafia a viver o evangelho, buscar a santidade, amar a Deus e o próximo. E a vida dele, né? Cheia de perrengue. Mas ele não desistiu. Nunca. Prisões, açoites, naufrágios, fome, sede. Ele passou por tudo. Mas a fé dele era inabalável. Esperança na promessa de Deus. Amor pelo evangelho. Ele mostra isso nas cartas. Inspirador mesmo. E para fechar com chave de ouro, o Bruce nos leva a pensar na importância da história para a fé. A fé cristã não é baseada em lendas, mas em fatos. É isso aí. Ele defende que a fé cristã se baseia na história. Na encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Não é um salto no escuro, é um passo com base em evidências. E ele apresenta as provas, né? Mostrando que o Novo Testamento é confiável, que a fé cristã é verdadeira. É um livro que nos convida mais fundo, a entender as raízes, a pensar na importância do cristianismo pra gente hoje. E aí, curtir o nosso mergulho. Merece confiança o Novo Testamento. Deixem aquele like, compartilhem, ativem as notificações e mandem suas sugestões. A gente se vê no próximo mergulho.